Bem, acho que já podemos dar início à apresentação. Bem, primeiramente, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos. Teremos agora o início da palestra intitulada O Convite à Geometria Algébrica, que será ministrado pelo professor doutor Frederico Cércio Feitosa. O professor Frederico possui graduação em licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Matemática pela Universidade Federal Fluminense. Atuou como professor na Universidade Federal de Viçosa e atualmente compõe o quadro docente da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem experiência na área de álgebra e geometria algébrica. Aproveitamos para agradecer por aceitar o nosso convite e pela disponibilidade em participar do nosso evento. Muito obrigado, professor Frederico. Agradecemos a presença de todos, os da casa e também os presentes de outras universidades. E aproveitamos para relembrar algumas informações. Bem, primeiro, todos devem manter seus microfones e câmeras desligados. Todas as dúvidas serão retiradas no final da palestra, podendo ser enviadas a qualquer momento pelo chat. E lembramos que os certificados serão disponibilizados através da plataforma Integra. Para os internos do ICE e os externos será enviado por e-mail. Enviaremos ao final dessa palestra um formulário que deve ser preenchido como comprovante de presença. Uma boa palestra a todos e todas, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos que me chamaram para essa palestra, os organizadores, né, do primeiro Congresso de Matemática. E parabenizo já a todos por essa iniciativa, que é muito boa e gostaria que perdurasse por muitos anos. Bom dia a todos. O objetivo aqui hoje nosso, na verdade, é dar um gostinho do que é geometria algébrica. Por isso, do título, um convite à geometria algébrica. Então, na verdade, o que eu pretendo fazer hoje é dar algumas ligações entre álgebra e geometria para que todos consigam entender um pouquinho do que é a geometria algébrica. Então, num curso de álgebra abstrata de graduação, pode ser, no caso da UFJF, álgebra 3 ou estruturas algébricas, mas em outras universidades podem ter nomes parecidos, a gente começa a estudar, em algum momento do curso, estruturas algébricas. Uma das primeiras estruturas que a gente tem contato é a estrutura de anel. O que é um anel? Vamos relembrar um pouquinho da definição dessa estrutura algébrica. É um conjunto não vazio munido de duas operações, que a gente vai aqui chamar de soma e produto. Mas esses são apenas os nomes que a gente está dando a essas operações, poderia ser quaisquer outras. E, além disso, se essas duas propriedades nesse conjunto satisfizer algumas condições, a gente vai chamar esse conjunto de anel. Então, esse conjunto A com a soma e com o produto, se satisfizer as seguintes propriedades: associatividade da soma, a comutatividade da soma, a existência de elemento neutro inverso para a soma, a associatividade do produto e a distribuibilidade do produto em relação à soma e vice-versa. Aí a gente tem, se a gente pode enumerar, são 6 propriedades. Se um conjunto não vazio munido de duas operações satisfizer essas 6 propriedades, então a gente chama de anel. Um conjunto sozinho não tem uma estrutura algébrica, ele precisa das operações para ter essa estrutura algébrica nele. Então, a gente, em geral, fala que A, junto com a soma e com o produto, tem a estrutura do anel. Mas isso, às vezes, complica a notação e tal, então a gente costuma diminuir essa notação para simplesmente conjunto A. Mas a gente tem que ter em mente que uma estrutura algébrica,
um conjunto, na verdade, não é uma estrutura algébrica sozinho. Ele precisa das operações e precisa das propriedades. Exemplos dessa estrutura algébrica a gente tem aos montes. A gente começa a ver desde do ensino fundamental, tá? Então, essa, para mim, é a estrutura algébrica mais natural que a gente poderia iniciar um curso de estrutura algébrica, que é a ANEL. Outros livros, outros cursos começam geralmente com grupo, mas para mim ela não é a estrutura mais natural. Para mim é a ANEL. Por quê? Porque, por exemplo, os conjuntos numéricos a gente pode verificar se eles têm essa estrutura de anel ou não. Conjuntos naturais, que é o primeiro que a gente estuda, ele não tem estrutura de anel. Lembra que a gente não tem simétrico para todos os elementos em relação à soma, então não tem inverso em relação à soma. Mas já o conjunto dos inteiros, que é o próximo passo, né? Depois do conjuntos naturais, a gente inclui o zero, se a gente não incluir nos naturais, e inclui os números negativos. Então, é o próximo passo no ensino fundamental dos conjuntos numéricos. Esse já tem a estrutura de anel, porque tem todas aquelas propriedades. Lembrando que aqui a gente está considerando a soma e o produto que a gente está acostumado a fazer. A nossa tabuada, que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Então, ter uma operação de soma e ter uma operação de produto é dar essa tabuada, né? Para saber como que a gente vai somar e como vai multiplicar nesses conjuntos numéricos. Então, avançando nesses conjuntos numéricos, a gente tem o conjunto dos racionais, dos reais e dos complexos. Todos eles, com as operações usuais que a gente está acostumado, são exemplos de anéis. Só que a gente poderia considerar outras operações. Não, um conjunto, ele não vai ser um anel sempre com operações diferentes. Então, essa estrutura está ligada às operações, né? Então, se eu pegar o conjunto Z e inventar uma nova forma de somar ou uma nova forma de multiplicar e criar uma outra tabuada, pode ser que esse conjunto Z, com essas novas operações, não seja um anel. Essa não é uma propriedade inerente ao conjunto, mas sim aquela tríade ali. Tem que ter o conjunto, a operação de soma e a operação de multiplicação, e para ser anel tem que satisfazer aquelas condições. Então, por exemplo, um conjunto que não é estudado no ensino fundamental, eu acredito que não, pode ser até em alguns ensino médio se estude um pouco disso, é esse conjunto aqui, o Z raiz de P. Então, suponha que P é um número primo qualquer, e aí a gente vai criar esse conjunto Z raiz de P, que é o conjunto dos A mais B raiz de P, onde A e B são números inteiros. Então, se P é um número primo, raiz de P não é um número racional. Pode pensar, para simplificar as coisas, em P igual a 2, por exemplo. Raiz de 2 não é um número racional. Esse conjunto é parecido, por exemplo, com conjuntos complexos, que a gente denota ele como A mais BI com I a unidade imaginária. A gente opera, uma das operações, a soma e o produto usual deste conjunto é exatamente essa que eu listei aí. Dois elementos da forma A mais B raiz de P. Quando soma, a gente soma a parte real com a parte imaginária. É assim que a gente define essa soma. E a multiplicação é definida do mesmo jeito. Lembrando que a gente tem uma distributividade aí em relação à soma, que é do jeito que a gente definiu os elementos de Z raiz de P. E aí, quando a gente tem que fazer raiz de P vezes raiz de P, dá o próprio P usando a propriedade de número real. Então, essa é uma forma da gente definir soma e multiplicação nesse conjunto. E a gente vai verificar que esse conjunto é um anel com essas operações. Então, esse conjunto não é um anel
simplesmente por ele existir pela forma que a gente definiu o conjunto. Precisa das operações, e aí esse conjunto vai ter a estrutura de anel. Um outro conjunto, olhando uma extensão desse Z raiz de P, seria o Q raiz de P, com operação análoga que a gente já viu aí também é um anel. Então, isso são só exemplos de anéis. Num curso de álgebra da graduação, seja licenciatura ou seja bacharelado, em geral, a gente vai definir o que é um anel e vai dar alguns exemplos. E muito provavelmente, quem já viu, já teve contato com o curso, viu esses exemplos aí. Um exemplo muito importante para nós em geometria algébrica é o anel de polinômios. Então, vamos pegar K como sendo um corpo. Eu não falei o que era um corpo antes, então vamos pensar que é um anel com o produto comutativo, com o elemento neutro e inverso para o produto. Então, além daquelas propriedades do anel, ele tem mais essas propriedades aí. Então, o que seria um corpo K? Seria um anel que é comutativo para o produto e que tem inverso e elemento neutro para o produto. Então, exemplos de corpos que nós conhecemos já desde também do ensino fundamental ou do ensino médio, reais ou complexos. Então, nós podemos pensar nesses dois conjuntos aí, apesar de que para nossos objetivos vai ser melhor pensar nos complexos. Então, o que seria o anel de polinômios? É o conjunto formado por aqueles polinômios que a gente define também desde o ensino fundamental. O K de x, por exemplo, é definido como sendo todos os polinômios que têm a variável x e que os coeficientes estão em K. Né? A gente já sabe como somar polinômios, como multiplicar polinômios, então eu não vou dar muitos detalhes dessas operações, mas o K de x, munido dessas operações usuais, vai ser um anel. Tá? Lembra que o K de x não é um corpo. A gente falou um pouquinho de corpo aqui antes, que o corpo teria que ter inverso para todos os elementos não nulos, pelo menos, né? O K de x não é um corpo porque o x não possui inverso multiplicativo. Porque o inverso tem que estar no próprio conjunto. Para o x ter inverso, no conjunto tinha que estar o 1 sobre x. E 1 sobre x não é um polinômio. A gente não admite as potências de x como sendo negativas. Então, 1 sobre x não é um polinômio e seria um candidato a inverso com essa multiplicação que a gente definiu, mas ele não está no conjunto. Esse é um exemplo muito importante para a gente, porque a gente vai trabalhar os nossos objetos de trabalho na geometria algébrica vão ser geradas por polinômios. Mas o que vai ter mais graça para a gente nessa palestra é exatamente o conjunto K de xy, que é o polinômio em duas variáveis. Ele também, pensando nas operações de soma e multiplicação usual, também é um anel. E que também não é corpo, porque a variável x está lá e ela não possui inverso multiplicativo do mesmo jeito. Então, esses são exemplos naturais que surgem no curso de álgebra. Né? O que fazer com isso? Será que isso tem alguma ligação com geometria? Né? A gente vai precisar estender um pouquinho mais esse conceito para que fique claro a ligação com a geometria. Então, vamos pegar aqui dois anéis, um contido no outro, A contido em B. Então, relembrando que tem as operações aí por trás envolvidas e que tem aquelas propriedades para serem anéis. Então, eu já tirei isso da nossa notação. Eu preciso que tenha dois conjuntos e que eles sejam anéis, com operações quaisquer. Então, a gente vai chamar B uma A-álgebra se ela possuir uma operação extra. Se além de poder somar e multiplicar no próprio B, eu puder fazer multiplicações pelos elementos de A. Então, se alguém já viu a estrutura algébrica chamada espaço vetorial, é um pouco parecido com o espaço vetorial. A gente está fazendo uma multiplicação ou uma operação por um elemento que vem de fora, não do próprio conjunto, né?
Eu simplifiquei um pouco essa notação aí de álgebra para um conjunto estar contido em outro. Então, quem já tiver familiarizado com essa noção, tem uma generalização disso. Não precisa um conjunto estar contido no outro, precisa simplesmente ser um morfismo, mas não vou entrar nesse mérito. O que um exemplo de uma álgebra, lembra que isso é uma estrutura algébrica também, são os anéis de polinômios, k de x e k de xy. Porque além de você, pensa no k de x, que são todos os polinômios na variável x e com coeficientes em k. Além de você poder somar polinômios e multiplicar polinômios, a gente pode multiplicar um polinômio por uma constante que vem do corpo k. Então essa é a operação externa. E isso faz com que k de x e k de xy sejam mais do que anéis. Elas sejam k-álgebras, porque tem 3 operações envolvidas aí. Tem a operação de soma de polinômios, tem a operação de multiplicação e tem a operação de multiplicação por um elemento de k. Então, essa estrutura algébrica vai ser muito importante para a gente. Então, em geral, num curso de álgebra, pode ser que vocês vejam essa estrutura, pode ser que não. Em geral, às vezes, nos livros não tem essa estrutura quando o curso é simplesmente de álgebra abstrata. Então, vamos começar a falar um pouco de geometria. Tem toda essa álgebra aí por trás. A gente pode fazer um curso de álgebra abstrata e falar dessas estruturas de forma generalizada. A gente pode provar teoremas, pode provar resultados sobre essas estruturas. No curso de álgebra abstrata a gente faz isso, mas o que em geral a gente não faz é a ligação com a geometria. Então, os objetos de estudo da geometria algébrica são as variedades ditas algébricas, no nosso caso da geometria algébrica, porque elas são zeros de polinômios. É assim que a gente define a variedade algébrica em geometria algébrica. Então, o que é um zero de um polinômio? São todos os valores que a gente pode substituir as variáveis e que esse polinômio vai dar zero. Né? Depois de um cálculo efetuado, isso vai dar zero. Esses são os zeros de um polinômio. Na nossa apresentação aqui, nós vamos focar no exemplo específico, que são os zeros de polinômios de 2 variáveis com coeficientes complexos. Isso para facilitar um pouco a nossa visualização. Então, a geometria vai tratar dessas variedades, que são os zeros de polinômios. Exemplos desses zeros de polinômios a gente tem aos montes, desde também tenridade, lá pelo menos no ensino médio. Um curso de geometria analítica a gente já vê isso. Por exemplo, a reta. A reta é uma variedade algébrica definida pelos zeros do polinômio afim, ou linear. Neste caso, nesse exemplo aqui, o polinômio é exatamente y mais x menos 1. Então, se eu pegar os valores de x e os valores de y reais que satisfazem essa equação igual a zero, a gente está olhando para essa reta vermelha aí. Ah, mas eu tinha falado, vou voltar um slide aqui, que a gente ia trabalhar sobre C, sobre os complexos. E aqui agora eu estou dando um exemplo nos reais, porque a gente não consegue fazer o gráfico nos complexos. Então, mesmo que a gente esteja pensando nos complexos, na hora que eu apresento um gráfico desse, eu estou pensando na parte real dessa variedade. Tá? Então, esse é um exemplo de uma variedade definida por um polinômio em 2 variáveis. A próxima, uma elipse, que também a gente já conhece a forma da equação da elipse num curso de geometria analítica. Então, essa daí é a elipse de equação 4x² mais y² menos 4. Em vermelho, eu tenho os pontos que zeram este polinômio. Portanto, isso é uma variedade algébrica também. Próximo é uma parábola. Então, eu estou falando aqui das cônicas, pelo menos 2 exemplos de cônicas, né? Então,
essa é a parábola y igual a x ao quadrado, e o polinômio que gera essa variedade algébrica é exatamente o polinômio y menos x ao quadrado. Então, em vermelho, estão os pontos que zeram este polinômio. Ou seja, essa é uma variedade algébrica porque é os zeros deste polinômio, que está em c de xy. Algumas variedades que a gente não costuma ver todo dia, talvez esteja em alguns livros de geometria analítica, em alguns exercícios escondidos lá. Essa é a chamada cisóide de Diocles, que é gerada por esse polinômio aí, bx ao quadrado menos y, que multiplica y ao quadrado mais x ao quadrado. Neste caso aí, eu plotei esse gráfico no GeoGebra, com a particularidade de fazendo b igual a 1, tá? Então, essa curva, todos os exemplos, todos os gráficos dessa variedade com b variando em qualquer número real vai ser chamada de cisóide de Diocles, mas neste caso aqui está plotado a b igual a 1. Né? Isso é um polinômio de duas variáveis, bx ao quadrado menos y vezes y ao quadrado mais x ao quadrado, e o que está em vermelho são os pontos que zeram esse polinômio. Outros exemplos, o fólio de Descartes, que é gerada por esse polinômio de grau 3, x ao cubo mais y ao cubo menos 3axy, e nesse caso particular eu coloquei a igual a 1, né? O próximo, a concoide de Nicomedes, que é gerada pelo polinômio y menos a ao quadrado vezes x ao quadrado mais y ao quadrado menos b ao quadrado y ao quadrado. O gráfico foi feito com a igual a 1 e b igual a 3, com esses parâmetros, com esses valores, e ela tem essa cara muito interessante. Ela é uma variedade que parece que tem dois pedaços, né? Lembra que eu tirei uma foto aí do gráfico, então esse gráfico é infinito em ambas as direções, e não sei o comportamento dessa curva depois disso. Essa é o caracol de Pascal, que é gerada por esse polinômio aí gigantesco, com o gráfico é o a igual a 2 e o b igual a 1. Né? Esses todos são exemplos de variedades algébricas definidas por um único polinômio, em c de xy. A gente chama essas variedades de curvas, né? E todas elas são curvas muito interessantes, que todas elas, estudando separadamente, têm várias propriedades. Vocês podem ver que algumas delas, pelo menos as que a gente menos conhece, elas têm nomes de matemáticos. Então, isso, em algum tempo no passado, isso foi alvo de disputa entre os matemáticos, quem conhecia as curvas mais interessantes, quem sabia fazer o gráfico dessas curvas mais interessantes. Então, elas recebem exatamente os nomes das pessoas que a descobriram, as que inventaram, né? Tem duas linhas de pesquisa em matemática que ou descobriram ou inventaram. Mas isso não vem ao caso para a gente. E aí, um último exemplo, que a gente vai unir duas daquelas figuras que a gente já colocou anteriormente aí, que é uma parábola e uma reta. É a parábola y menos x ao quadrado com a reta y mais x menos 1. A multiplicação desses dois polinômios dá um novo polinômio em c de xy, que na hora que a gente vai pesquisar os zeros desse polinômio, a gente tem que considerar que é os zeros da primeira ou os zeros da segunda, porque ali a gente tem um produto. Então, se esse produto é igual a zero, ou vai zerar o primeiro fator, ou vai zerar o segundo. Como gráfico, vai ser as duas juntas, vai ser a parábola e a reta junta. Então, aqui a gente pode analisar esse gráfico e falar o seguinte: o que está acontecendo quando a gente olha só o gráfico, sem saber que polinômio gerou essa curva? Ela tem dois pedaços distintos, a gente poderia separar ela
ela é o que a gente chama de uma curva redutível. Tem um pedaço muito característico que é a parábola e o pedaço que é a reta. Bom, elas estão se tocando ali em um ponto, mas nitidamente a gente tem uma separação entre dois gráficos. Isso se reflete no polinômio por ele ser produto de dois polinômios. E cada um deles, não vamos provar aqui, é irredutível. Então, será que isso se traduz, a geometria por trás disso daqui, que é o gráfico e a curva, a gente pode tirar alguma conclusão da álgebra do polinômio? Que o polinômio é álgebra e o gráfico, a curva, seria geometria. Podemos, e a geometria algébrica se pega muito da álgebra abstrata para a gente tirar conclusões da geometria em si. Então, para quem está um pouco mais avançado no curso aí de matemática ou já fez algum curso de análise mais avançada, mesmo um curso de análise 1, a gente pode colocar uma topologia nessa história aí. Geralmente, quando a gente tem uma geometria e a gente define alguns objetos, a gente gostaria de colocar uma topologia. Em geometria algébrica, essa topologia vai ser definida pelos zeros dos polinômios. Os zeros dos polinômios são os fechados dessa topologia, tá? Para quem tem algum conhecimento nesse tipo de nomenclatura aí. E os complementares desses fechados são os abertos. Em geral, para a gente definir uma topologia, a gente precisa definir os abertos. Mas complementaridade a gente define também através dos fechados. Essa topologia que a gente define desse jeito dá o nome de Zariski, um matemático muito importante para a geometria algébrica e para a matemática em geral. Essa topologia ela tem uma particularidade que ela não é Hausdorff. Eu explico o que é isso. Dois abertos, eles sempre se interceptam. Pensa na reta real. Quem não sabe de nada disso que eu falei aqui agora, pensa na reta real e pensa nos intervalos abertos da reta real. Intervalos definidos por intervalo AB, onde é um intervalo aberto. Tem que ser intervalos abertos. É possível você pegar dois intervalos abertos na reta que não se interceptam, totalmente disjuntos. Essa característica se dá o nome na topologia de Hausdorff. Então, se ele é Hausdorff, é possível pegar dois abertos que não se interceptam. No caso da topologia de Zariski, ela não é Hausdorff, ou seja, se eu pegar dois abertos quaisquer do conjunto, não é possível que eles sejam disjuntos, eles sempre se interceptam, né? Então, é uma topologia completamente diferente da topologia que a gente geralmente estuda nos cursos de matemática ou em outros cursos, pelo menos no curso de análise, que geralmente a gente estuda topologias que são Hausdorff. E uma outra característica equivalente a isso seria o que todos os abertos nessa topologia são densos. Então aqui eu só dei uma palhinha para quem já entende um pouquinho de topologia, tá? Mas não quer dizer que a gente vai avançar muito nessa linha. É só para dizer que nesse mundo de geometria algébrica, a gente tem uma topologia, mas que essa topologia é bem particular, que ela não é Hausdorff. Bom, olhando um pouco para essa ligação entre álgebra e geometria, ainda falando de geometria, então o que a gente tem são um conjunto dos zeros de polinômios. Esse conjunto essa letra que eu estou colocando aqui, Z de f de xy, vai significar isso. É o conjunto dos zeros desse polinômio f de xy. Essa é a variedade definida pelos zeros desse polinômio. Bom, em geometria algébrica, a gente geralmente cria um outro conjunto ligado a uma variedade dessa, que é uma curva,
que é o conjunto do anel de coordenadas. Ele vai ser um quociente, aí a gente tem que estar familiarizado com essa história de quociente lá da álgebra. Quando a gente define anel, a gente vai definir ideal, que eu não vou falar aqui, a gente depois define o que é o quociente, né? No caso dessa particularidade aqui, se o meu polinômio f for irredutível, ele vai ser um domínio de integridade, que eu também não disse o que é. Então, todas essas palavras são emprestadas lá da álgebra abstrata. Então, se eu tiver uma variedade ou uma curva definida pelo polinômio f, a gente pode gerar esse quociente aí. É o anel de polinômios c de x e y pelos múltiplos desse f no anel de polinômios, né? Esse conjunto ele é quase um corpo. Ele é um domínio de integridade. Ele só não vai ser corpo porque não vai ter inverso para todo mundo. E isso, na verdade, ele é uma C-álgebra. Então, ele tem a estrutura de anel e a gente vai poder multiplicar os elementos dele pelos elementos do corpo C. Então, ele vai ter essa estrutura de C-álgebra aí. Então, aí você já vê que eu estou pegando um objeto geométrico e estou criando um objeto que é lá da álgebra, né? A álgebra abstrata, que, na verdade, se chama álgebra. Para toda variedade, para toda curva, a gente vai poder criar essa álgebra aí, que é o que a gente chama de anel de coordenadas dessa variedade V ou anel de funções regulares. A gente pode olhar ela em uma dessas, nessas duas, com esses dois nomes aí. Se a gente olhar por anel de coordenadas, a gente está pensando nesse quociente. Se a gente olhar por anel das funções regulares, a gente está pensando em funções exatamente da variedade no corpo C de definição da variedade. Então, a gente vai definir quando é que essas funções são regulares, e aí o conjunto de todas essas funções regulares vão dar exatamente esse anel de coordenadas que a gente definiu aí como esse quociente. Bom, aí a gente inventou uma forma de pegar o objeto geométrico e ligar para a álgebra abstrata com exatamente esses conjuntos que são álgebras. Então, uma das coisas que a gente pode provar em geometria algébrica, que a álgebra vai ajudar a gente, é que a curva vai ser irredutível quando o polinômio for irredutível, né? Então, se eu tiver uma variedade ou uma curva definida por dois conjuntos notórios, assim, através do gráfico, aquele caso da parábola com a reta é um caso bem nítido nisso. Se a gente tem uma curva que é definida por dois pedaços distintos, né, dois fechados distintos, então o polinômio vai ter que ter essa característica aí também de ser redutível. Então, uma curva vai ser irredutível quando esse polinômio for irredutível. Outra coisa que geralmente em geometria a gente faz, a gente define essas variedades ou essas curvas e depois quer relacionar uma com a outra, se for possível isso. Então, uma caracol de Pascal, será que a gente tem uma função que leva todos os pontos dela para uma curva desse jeito aqui? Ou uma caracol de Pascal, será que tem uma função que leva todos os pontos numa concorde, Nicomedes? Então, as funções entre os objetos de definição, os objetos de trabalho aí numa área da matemática são muito comuns em qualquer área. Então, aqui na geometria algébrica não vai ser diferente. A gente geralmente procura funções entre esses objetos. E as funções entre esses objetos podem dar isomorfismos, que, na verdade, a gente vai falar que quando uma curva dessa vai poder ser transformada completamente na outra, né? Aqui eu estou usando o símbolo de isomorfismo usual lá da álgebra. Então, uma variedade vai ser isomorfa à outra se o paralelo dela na álgebra, que são os anéis de coordenadas, forem também isomorfos no sentido de álgebra. Então, esse isomorfismo aqui
vai ser no sentido de geometria. Eu não defini isso, a gente teria que definir, mas a gente está falando aqui do seguinte, é a ideia de isomorfismo usual. Se acontece numa curva, vai acontecer na outra do mesmo jeito, e aí eu vou poder transformar uma curva na outra, vamos dizer assim. E no nosso caso de anéis de coordenada, a gente está pensando nesse isomorfismo sendo isomorfismo de anéis ou de álgebras, e vai ter que ter um isomorfismo entre eles, ou seja, vai ter que ter uma função entre os dois, que vai ser um isomorfismo no sentido algébrico, puramente algébrico. Então aí a gente está dando pelo menos 2 exemplos de quando é que a álgebra vai ajudar a geometria a resolver algum problema de geometria. Então, decidir se uma variedade é redutível ou não, ou decidir se 2 variedades são isomorfas, elas vão ser feitas usando a álgebra abstrata, né? Tudo que a gente viu lá da álgebra abstrata. E tem muito mais, as variedades não precisam ser curvas, eu não preciso trabalhar com polinômios de 2 variáveis, eu posso trabalhar com polinômios de N variáveis quaisquer. Aí a gente vai estar em ambientes que a gente vai definir as variedades, mas não vai conseguir fazer gráficos deles, né? A gente vai estar num ambiente puramente abstrato, mas nem por isso a gente não vai estar fazendo geometria, né? A geometria é feita pegando em paralelo os exemplos que a gente pode fazer o gráfico, mas generalizando para um ambiente que a gente não pode fazer o gráfico, e a álgebra vai se prestar a isso. Ela vai auxiliar a gente exatamente a decidir, ou a inferir, ou a provar coisas em geometria que talvez a gente não conseguisse se a gente tivesse só o objeto geométrico. Então, era essa a ideia que eu queria dar para vocês no gostinho que a gente da geometria algébrica. Os objetos de trabalho na geometria algébrica são as variedades, as funções entre essas variedades. A gente não falou em dimensão de uma variedade, mas a gente poderia falar aí. E tudo isso a gente define ou a gente prova coisas usando a álgebra abstrata que a gente tem lá, que a gente prova. Não só a álgebra de anéis e de grupos, mas também a álgebra comutativa, que é um pouco mais abrangente, né? Mas aí não entra no nosso caso aqui. Então era essa um pouquinho da ideia do que a gente estuda em geometria algébrica que eu queria falar para vocês. Agradeço todo mundo que está aqui hoje e eu queria só dar 2 bibliografias fundamentais, alguns de vocês já têm conhecimento de 2 delas. Uma ela é da introdução à álgebra do professor Adilson Gonçalves, que geralmente é um texto básico de referência no curso de álgebra abstrata, e o livro de introdução às curvas algébricas planas, que em geral não é dado num curso de matemática, só se você fizer uma iniciação científica ou um trabalho de um TCC com esse objetivo. Mas esse livro, ele é um bom exemplo de um livro de introdução à geometria algébrica, né? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Muito obrigado, professor. Vamos dar início agora à sessão de perguntas, né? A gente já tem algumas aqui no chat. A primeira delas é da Jaiane Souza. Ela fez 2 perguntas. A primeira delas é o seguinte: vi que os gráficos mostrados recebem o nome dos matemáticos, mas tem alguma mulher na matemática que abordou sobre esses assuntos? E a segunda pergunta: em uma conta não usual de adição ou multiplicação, pode ser considerado ali? Então, esses exemplos de curvas, eu não sei se eu lembro que tem alguma mulher que dá um nome a algum exemplo de curva. Mas em álgebra, a gente tem vários exemplos de matemáticas que trabalharam muito, Emineter e outras, que agora me fugiu, mas, assim, exemplo de nome de curvas eu não sei. Qual foi a segunda pergunta, Daniel?
A segunda pergunta foi: em uma conta não usual de adição ou multiplicação, pode ser considerado um anel? Não entendi. Fala de novo. Em uma conta não usual de adição ou multiplicação, pode ser considerado um anel? Ah, tá. Não usual. Acho que tinha falhado o seu áudio. É, um conjunto com uma operação de soma e multiplicação que não sejam usuais e que satisfaz aquelas propriedades, 6 propriedades de anel, vai ser considerado um anel. O que eu tentei enfatizar aqui, relembrar, né, é que o simples fato de você ter um exemplo do conjunto A ser um anel com duas operações, ele não vai ser sempre um anel se você mudar as operações. Então, se você mudar as operações, ele pode ou não pode, ou pode não ser um anel. Acho que é isso. Certo. Acho que não tiveram mais perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode enviar agora aqui no chat. A Jaiane respondeu aqui, disse que obrigado por esclarecer. Acho que não vai ter mais perguntas. Bem, já que ninguém escreveu nenhuma outra pergunta, gostaria de dizer que o formulário de presença já foi enviado aqui no chat. E esperamos que todos tenham sido grandemente enriquecidos com essa atividade. Gostaria de passar a palavra para o professor Fred, caso ele queira dar algumas considerações finais. Obrigado, Daniel. Mais uma vez eu agradeço aí a comissão organizadora. Acho muito importante esse evento e acho que ele deveria se tornar um evento oficial da matemática na universidade, viu? Gostei muito desse formato, mesmo que depois a gente volte a fazer ele ao vivo, né? Sem precisar ser online, assim, mas seria muito bom que ele se tornasse o evento oficial. Obrigado, viu? Mais uma vez, e obrigado a todos que estiveram aqui hoje. A gente que agradece, então desejo a todos um bom dia. Obrigado, professor.